Hi everyone! Welcome to our English classes. Salve sexto ano! Tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos aos anos finais do ensino fundamental. Eu sou o Delcides e vou ser o professor de inglês de vocês, tá bom? Nessa primeira aula que a gente vai ter, vai ser mais uma conversa gravada nessa videoaula acerca de alguns combinados que nós vamos ter, que vai valer aí para toda a disciplina de inglês ao longo do ano, beleza? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a distribuição de pontos, vou explicar as nossas atividades avaliativas, que vão ser feitas através da plataforma do SAI, vocês vão receber instruções e tudo mais, e maiores orientações depois. Vou falar para vocês já as datas que essas atividades elas vão ser disponibilizadas e falar um pouquinho sobre o conteúdo que nós vamos desenvolver nesse primeiro bimestre. Além, é claro, também de falar com vocês um pouquinho sobre o comprometimento que cada um deve ter com a disciplina de inglês para que haja um aprendizado satisfatório para vocês, para mim, enfim. Então, eu vou precisar que vocês vistam a camisa do inglês e realmente se dediquem, tá bom? Então, como eu disse anteriormente, a nossa distribuição de pontos, como vocês já devem ter recebido na capa de bimestre de vocês, ela vai ter 4 avaliações. Lembrando que esse bimestre ele é cotado para 30 pontos. Então, esses 30 pontos estão distribuídos da seguinte forma. 10 pontos são referentes à nossa avaliação bimestral, beleza? 3 pontos referentes à nossa avaliação formativa. Nessa avaliação formativa, nós vamos avaliar a assiduidade na aula, a participação, desempenho nesse sentido, beleza? Nós vamos ter 8 pontos daquilo que nós chamamos de avaliações conceituais, que são a avaliação do desempenho de vocês no dia a dia. Se vocês estão fazendo as atividades, se vocês estão fazendo tudo dentro dos prazos estabelecidos e coisas desse tipo, beleza? Então essa avaliação conceitual, no valor de 8 pontos, ela vai ser dividida em 2 subcategorias. Então, esses 8 pontos das atividades conceituais, elas vão estar distribuídas 4 pontos com o caderno e livro. Então, todas as atividades que eu passar para vocês, que vocês têm que fazer no caderno ou no livro, essas atividades vão estar contabilizando para esses 4 pontos. Os outros 4 pontos vão ser de atividades desenvolvidas na plataforma, tá? Uma outra coisa interessante é que quando eu estou falando de avaliações conceituais, eu, professor Delcides de inglês, não vou verificar acerto ou erro. Na verdade, essas atividades são uma oportunidade para vocês praticarem e desenvolverem as habilidades necessárias para as avaliações que nós chamamos de somativas, beleza? Então, o que eu vou avaliar nas conceituais é se você fez. É claro que não é para fazer de qualquer jeito, não é? Mas se você se empenhou, deu o melhor, mas errou uma questão, uma atividade, não tem problema, isso não vai te prejudicar. Eu vou avaliar se você está realizando essas atividades, beleza? Então essas são as atividades, as avaliações conceituais que correspondem a 8 pontos desses 30 do bimestre. O restante dos pontos, os 9 pontos que estão faltando, eles vão ser atribuídos dentro da avaliação somativa. Essas avaliações somativas, elas compreendem aquelas atividades que nós vamos agendar previamente. Então eu vou chegar para vocês, na verdade nesse vídeo mesmo vocês já vão receber as datas dessas atividades somativas, o que vai dar para vocês tempo de se planejar, para poder estudar, para poder se preparar para essas atividades. Tá? Então essas atividades vão ser 2. A primeira é uma verificação de aprendizagem, que é como se fosse uma bimestral, só que com um peso menor. A nossa verificação de aprendizagem, ela vale 5 pontos, beleza? E
já pega uma caneta, pega o caderno, anota aí na sua agenda. A nossa verificação de aprendizagem, ela vai acontecer através da plataforma do SAI, né? Vocês já vão ter acesso a essa plataforma, e ela vai acontecer no dia 26 de março, ok? Então, 26 de março, para as turmas, né, do turno da tarde, vão ocorrer as nossas verificações de aprendizagem, valendo 5 pontos. Anotou? 26 de março, ok? E a turma da manhã vai fazer, né, no dia anterior, que é o dia que eu tenho aula com eles, dia 25. Mas, bora lá. Além da verificação de aprendizagem, nós também vamos ter uma atividade avaliativa online, que vai funcionar no mesmo estilo das avaliações conceituais online. Lembra aquela que valia 4 pontos, eu não ia considerar erro e tudo mais, é só você fazer lá na plataforma do SAI e vai estar tudo certo, né? Beleza. As atividades avaliativas online, essas vão ser pontuadas, né, de acordo com erros e acertos, tá bom? Mas elas vão ser no mesmo estilo, elas vão ser disponibilizadas para vocês na plataforma do SAI e nós vamos ter uma data específica, tá? Então, essas atividades avaliativas online, elas valem 4 pontos. Então, ao invés de fazer uma única atividade valendo os 4 pontos, eu dividi ela em 2 partes, tá? Então, nós vamos ter a primeira parte dessa atividade avaliativa online, ela vai acontecer no dia 12 de março, beleza? Então, no dia 12 de março, marca aí na sua agenda essa data, tá? É o dia, né, na verdade é o prazo que vocês têm para entregar essa atividade avaliativa online. Uma coisa que geralmente eu faço é dar um prazo, né, para vocês fazerem essas atividades. Na maioria das vezes eu deixo uma semana. Então, se o prazo final é dia 12, muito provavelmente no dia 5 de março essa atividade já vai estar disponível para você fazer, tá? Daí, entre o dia 5 e o dia 12, você vê um melhor dia, um melhor horário, uma ocasião para você fazer essa atividade, beleza? Só que se passar do dia 12, né, a atividade se encerra e você não consegue mais fazer. Vocês já sabem, né, como que funciona. A nossa segunda... Então, essa atividade avaliativa vai valer 2 pontos. A nossa segunda atividade avaliativa online, ela vai acontecer nos dias 15 e 16. Só que no caso, a turma da tarde, que é o caso de vocês, vão acontecer, né, no dia 16 de abril e a turma da manhã, dia 15 de abril. Beleza? Então, esses são sempre os prazos finais. Provavelmente, eu vou abrir essa atividade para vocês no dia 8 e 9 de abril. Então, 8 de abril abre a atividade, a segunda atividade avaliativa online para as turmas do turno da manhã, e elas se encerram no dia 15 de abril. No dia 9 de abril, abrem as atividades online avaliativas para o turno da tarde e elas se fecham no dia 16 de abril. Beleza? E essa segunda parte, né, essa segunda atividade também vale 2 pontos. Juntando as duas atividades, nós temos os 4 pontos, né, finais que faltavam aí da somativa. Então, essa vai ser a nossa distribuição de pontos, beleza? Então, se você ainda não anotou, dá uma voltadinha aí no vídeo e anota essas datas, porque vão ser importantes para você não perder os prazos, né, e também não ser prejudicado com relação à nota. Tudo bem? Muito bem, galerinha. Entendido o recado referente, né, ao sistema de avaliação, as pontuações que foram distribuídas e as datas, eu vou falar um pouquinho para vocês agora com relação ao conteúdo que nós vamos trabalhar ao longo do bimestre. E aqui nesse ponto, eu preciso que vocês tenham atenção redobrada, porque realmente cada um de nós, né, precisaremos nos comprometer, né, com o estudo. Por que eu digo isso? É claro, todas as vezes, né, todos os alunos, em qualquer situação, devem se comprometer com os estudos. Mas no caso da língua inglesa, o que nós temos? O planejamento da plataforma, né, do SAI, ela montou todas as aulas, todos os conteúdos da língua inglesa, pensando em escolas que têm 2
horas, né, 2 horas aulas ou aula-horas de língua inglesa. Infelizmente, esse não é o caso do Instituto, né? Aqui nós temos apenas um horário da aula de inglês. Esse horário, presencialmente, tem a duração de 50 minutos. Ou seja, todo esse conteúdo que a gente tem que desenvolver, que foi pensado para 2 aulas semanais, vai ter que ser desenvolvido em uma aula semanal, o que, né, implica em nós termos atenção durante as aulas, comprometimento, não dormir e nem brincar em serviço, para que a gente não perca nenhum ponto da matéria, tá bom? Segunda coisa, que ainda acaba, né, mediante a essa situação que nós estamos vivendo de pandemia e de aulas online, as nossas aulas pelo Meet, como vocês já sabem, elas não vão durar 50 minutos. Ao contrário, elas vão durar apenas 30 minutos. Ou seja, o conteúdo feito para 2 horas semanais, que teria que ser, em situações normais, passado para vocês em 1 hora semanal, foi reduzido ainda pela metade, né? 30 minutos. Ou seja, se a gente não apertar o passo, se a gente não se comprometer, né? Se a gente não dar o nosso melhor, né? A gente pode ter algum problema aí, tá bom? Então, o semestre, o bimestre, né? Ele tá bem puxado. O conteúdo não é difícil, tá? Se você se dedicar, se você se empenhar, estar atento, né? Ter boa vontade, com certeza a coisa vai fluir, tá bom? É muito importante que em cada aula você não fique com dúvida. Nós vamos trabalhar nas nossas aulas online, né? Nas nossas aulas síncronas, mas também nós vamos ter que fazer uma boa parte das nossas atividades de maneira assíncrona, ou seja, através daquelas atividades e materiais que eu vou disponibilizar para vocês através da plataforma do SAI, tá bom? Então, nos 30 minutos de aula, nós vamos passar o conteúdo que a gente, né, tiver planejado para aquela aula, e então nós vamos complementando isso, seguindo, né, essa grade de conteúdos propostas de forma assíncrona também na plataforma do SAI, através de atividades, né? Eu vou também gravar algumas videoaulas explicando para vocês algum tópico que talvez não der, né, para a gente desenvolver tão profundamente com aqueles 30 minutos que a gente tem, tá? Então, eu realmente peço a colaboração de vocês, o empenho de vocês, a paciência de vocês, né, para que vocês possam entender aí toda essa situação que nós estamos vivendo, né, nesse momento, a questão da carga horária da disciplina para a quantidade de conteúdo que a gente tem que trabalhar, tá? Eu vou, né, com certeza dar o meu melhor e estou muito animado para, ao longo das aulas, conhecer cada um de vocês. Eu sei, né, que nós podemos aí ser bons amigos, beleza? E qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, qualquer, né, sei lá, dificuldade que vocês estiverem encontrando com relação à disciplina de inglês, né, vocês podem entrar em contato comigo. Provavelmente você vai ter, né, um campo lá no sistema da SAI, onde você vai poder me mandar um e-mail ou uma mensagem com a sua dúvida, tá? E eu vou, com certeza, procurar uma forma de te auxiliar nessa trajetória, tá bom? Então espero, né, que vocês tenham um ano brilhante e que não deixe, né, que o fato de estarmos estudando remotamente seja uma desculpa, né, para você não dar o seu melhor. Pelo contrário, né, use esse momento para desenvolver novas habilidades e continuar se superando a cada dia, tá bom? Um grande abraço para vocês. A gente se vê de forma síncrona na próxima aula, pelo Google Meet. Grande abraço. Até mais.